Bom dia, pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos dar continuidade na apostila 3, tá? Página 596, aula 17. Vamos falar sobre ciclos reprodutivos, ok? Então, o que quer dizer ciclos reprodutivos? Na natureza, pessoal, os seres vivos, todos os seres vivos que existem, tem dois tipos de reprodução que existem na natureza. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Qual é a diferença delas? Vamos falar primeiro da mais fácil. A mais simples, né, na verdade. A reprodução assexuada, pessoal, é aquela reprodução onde você não tem a troca de material genético. Então não precisa ter a troca de gametas, né, ou células reprodutivas. Um ser sozinho é capaz de se reproduzir, né? E a desvantagem da reprodução assexuada é a baixa variabilidade genética, né? Então você tem pouca variabilidade genética. E o que quer dizer a variabilidade genética? Lembra, a variabilidade genética está relacionada aos genes, né? Então, quando você diz que você tem baixa variabilidade genética, é que você, considerando os genes alelos, né, as variações dos genes, você tem pouca variação ali entre os genes alelos, né? Então, basicamente, poucos genes para algumas determinadas características, né? Isso é a desvantagem. A vantagem é a rapidez, né, pessoal? E a reprodução assexuada existe em inúmeros seres vivos da natureza, até em animais tem isso. E nos vegetais é muito comum, pessoal. A reprodução assexuada a gente observa aí nos vegetais muito comum mesmo, né? A chamada propagação vegetativa, a famosa pegar uma mudinha, vai pegar uma mudinha dessa sua planta, não sei o quê. Aqui na imagem, por exemplo, a gente pode ver a mandioca, né? Por exemplo, o plantio de mandioca, de cana-de-açúcar, ele segue esse processo, onde uma única planta de mandioca ou de cana, se você pegar o caule dela e fragmentar em várias partes e plantar, né, colocar, hoje em dia tem muito, você compra em casa agropecuária substâncias enraizadoras, hormônios artificiais que estimulam aquele fragmento ali, né, da enraizar, e é um tipo aí de reprodução assexuada, né, pessoal? Um exemplo aqui, outro exemplo que eu vou dar para vocês é da cica. Vou falar mais para frente, a gente vai ter aula de gimnospermas, eu vou falar um pouco mais para vocês da cica. Mas a cica é uma gimnosperma aqui, ó, e hora ou outra ela dá esses brotos aqui na base do tronco dela, né? Esse broto, como se fosse uma mudinha, né? Ele tem um bulbo ali na base dessa folha e isso aqui é fotos minhas, essas três de baixo aqui, né? Eu coletei esse bulbo de uma cica, né, que tinha perto da casa minha, eu achava ela uma árvore bonita, plantei e deu certo, né? Isso aqui é a foto antiga já, de 2012 essa foto, ele tá muito maior essa cica, ela tá bem maior, deu muito certo. Um clone, um exemplo aqui de reprodução assexuada, né? Eu peguei um fragmento já de uma árvore, uma famosa mudinha, isso é um clone. Já, pessoal, reprodução sexuada, quando eu digo reprodução sexuada, então agora eu estou falando de troca de gametas, né? A palavra-chave é isso, troca de material genético, seja gameta, seja esporos, qualquer que seja o material genético. E, pessoal, dentro da reprodução sexuada, nós temos três variações de reprodução sexuada na natureza, três tipos. Nós vamos falar deles agora nessa aula, objetivo, tá? Então, o primeiro é o chamado ciclo aplonte. Aplonte, pessoal, vem de haploide, células haploides, por isso o nome aplonte haploide. O ciclo reprodutivo aplonte, pessoal, que é muito comum em algumas espécies de algas, ele tem o indivíduo adulto sendo haploide e a meiose ela vai acontecer no zigoto. Então aqui um exemplo para a gente da alga do gênero Ulotrix. O Ulotrix é um gênero de algas filamentosas, pessoal, né, que mostrando a imagem, é um filamento de alga. E você tem que o adulto ele é haploide, completamente diferente, né, do que a gente observa em nós humanos, por exemplo, né, onde o adulto é diploide, tá? Então, aqui na alga Holotrix, o adulto haploide ele vai produzir gametas haploides também por mitose. Esses gametas de diferentes algas vão se encontrar, vão realizar fecundação e vão produzir o zigoto 2N, o zigoto diploide. Esse zigoto vai sofrer uma meiose e vai produzir esporos. Esses esporos que sofreram meiose, aqui o processo
mesmo lá que a gente vê em animal, né, a meiose de uma célula diploide dando origem a 4 células haploides. Esses esporos, eles se fixam no substrato e dão origem a um novo adulto. Tá? Então, a alga Holotrix, um exemplo do ciclo aplonte. Aplonte vem do adulto ser haploide. Ok, pessoal? Aqui um outro exemplo, né, de algas aqui realizando um outro tipo de ciclo. E agora o ciclo diplonte, pessoal. O ciclo diplonte vem de diploide e o ciclo aplonte está relacionado ao adulto é diploide e a meiose é dos gametas. Esse é fácil porque é o ciclo nosso humano. O ciclo de todos os animais seguem esse ciclo, algumas algas seguem esse ciclo também, ok? Aqui na imagem um exemplo da alga do gênero Caulerpa. Então você tem o adulto diploide, o adulto diploide aqui 2N, o adulto por meiose produz gametas, os gametas vão se encontrar, gametas de diferentes indivíduos, realiza a fecundação, o zigoto diploide sofre meiose e vai dar origem ao adulto. Né? Esse ciclo é bem simples, né, pessoal? É fácil porque é familiar, de nós seres humanos nos reproduzimos dessa maneira, todos os animais têm o ciclo dessa maneira, então a gente já viu bastante esse tipo de ciclo de vida. E por último, pessoal, nós temos o chamado ciclo haplodiplobionte. Como vocês viram, pessoal, o terceiro, ele é uma junção dos dois. Né? Então, primeiro, você tinha o ciclo aplonte, que era o quê? O ciclo aplonte, adultos haploides. Ciclo diplonte, adultos diploides. E o haplodiplobionte? O ciclo haplodiplobionte, pessoal, ele é uma junção, ele é uma mistura dos dois. Então, por isso que é chamado de haplodiplobionte. Você vai ter uma fase diploide e uma fase haploide, ok? Também chamado, pessoal, de metagênese ou alternância de gerações. E todos os vegetais terrestres, pessoal, todos os vegetais terrestres e alguns grupos de alga, eles se reproduzem aí sexuadamente dessa maneira, né? Chamada de alternância de gerações. Então você tem adultos haploides, adultos diploides, depois uma outra fase de adultos haploides, e a meiose é do esporo, chamado de meiose espórica. Tá? Então, nesse ciclo, pessoal, chamado de alternância de gerações, nós vamos ter dois adultos diferentes. Então nós vamos ter o indivíduo, né, o adulto chamado de gametófito, e o nome gametófito é porque ele produz gametas, ok? Ó, gametófito, gameta. Então, o adulto, chamado de gametófito, ele vai produzir gametas por mitose. O adulto esporófito, chamado de esporófito, pois produz esporos, e é por meiose, ok? Então, como nessa imagem de baixo mostra, então nós temos o indivíduo esporófito adulto, 2N, por meiose ele produz esporos, esses esporos vão germinar, vão dar origem ao gametófito. O gametófito cresce, se torna adulto, por mitose produz gametas, os gametas se encontram, realiza a fecundação, produzem o esporófito. Ok? Chamada alternância de geração. Certo, pessoal? Era isso, essa nossa aula. Conforme nós formos para as próximas aulas da apostila, pessoal, nós vamos começar a falar dos grupos vegetais e aí a gente vai, esse ciclo particularmente do haplodiplobionte, a gente vai estudar ele a fundo no grupo dos vegetais terrestres, que a gente vai ver nas próximas aulas, então vai ficar fácil da gente ilustrar, ok? O diplonte é um ciclo dos animais, né, nosso, então ele é relativamente fácil, e o único diferentezinho aí é o haploide, que vocês viram que as algas bem diversas, né? Tanto o ciclo haploide, quanto o diploide, quanto o haplodiplobionte. Certo, pessoal? Obrigado pela atenção. Podem ir lá fazer a tarefa de vocês na apostila, tarefa mínima e complementar. Valeu, até a próxima, pessoal. Tchau!